Mente, corpo e espírito. Isso mesmo. Vim falar hoje sobre a nossa mente, o nosso corpo, né? Que existe, por isso o título do vídeo, né? Existe uma maneira científica de se pensar sobre todas as coisas, né? Como nós pensarmos cientificamente, né? Trabalhando de acordo com a lei da vida, né? As leis do universo. Para a gente usar a mente, o nosso corpo e o nosso espírito. O nosso corpo, ele é um carro e a alma é o piloto e o nosso espírito é a estrada, né? E a nossa mente, ela é todo o universo, né? Da onde vai vir nossos pensamentos. Então eu tenho isso comigo, que o nosso corpo é um carro e a nossa alma é o nosso piloto e o espírito é a estrada, né? E nós somos compostos sobre isso, mente, corpo e espírito. E hoje eu vim falar sobre trabalhando de acordo com a lei da vida, né? Você e as leis do universo. E aí eu queria ler um pouquinho aqui uma passagem na Bíblia que fala assim: o Senhor Deus fez a terra e os céus e todas as plantas do campo, antes que isso estivesse na terra, e cada erva do campo antes que elas crescessem. Gênesis 2, versículos 4 e 5. Ou seja, então o Senhor Deus fez tudo, os céus e a terra, né, antes que eles existissem, né, com pensamento. E outra coisa, você sabia que os únicos limites que existem para o que você pode conseguir realizar nessa vida são os que você impõe a si mesmo? Essa é a mensagem desse vídeo, né? Que o único limite que existe é o que a gente coloca neles próprios, né? E aí essa passagem da Bíblia fala, né? O Senhor Deus fez a terra, os céus e todas as plantas do campo, antes que isso estivesse na terra, e cada erva do campo antes que elas crescessem. Ou seja, o Criador fez tudo isso, né? Pensou em tudo isso antes que existisse. E aí o que temos que fazer, né? A mais importante das perguntas a serem respondidas hoje a respeito do poder do pensamento seria: se o homem tem a capacidade, equipamentos e poder para controlar sua própria vida, ele pode ser o que quiser ou é apenas uma pequena gota no oceano da vida, né? Se nós somos apenas uma gota no oceano da vida. E aí essa pergunta vem quando a gente começa a estudar lei da atração, lei da vibração, mecânica quântica, metafísica. Eu particularmente, não sei você, eu costumo pensar assim, que a gente entra para a lei da atração, desenvolvimento pessoal, querendo ganhar alguma coisa, querendo mudar nossa realidade, querendo ganhar na Mega Sena, querendo ganhar um grande prêmio que possa mudar a nossa vida. Que através da lei da atração, das leis do universo, a gente possa mudar a nossa realidade. Só que eu estava pensando, a gente acaba tomando a pílula vermelha e descobrindo que a toca do coelho é muito mais profunda do que a gente pensou. Porque quando você entra nessa vida de desenvolvimento pessoal, lei da atração, metafísica, transurf e todas essas técnicas que existem para você mudar a sua realidade, você primeiramente pensa o quê? Quero mudar minha realidade, quero ser rica, quero ser próspera, quero ser abundante, ter dinheiro, comprar o que eu quiser. Só que quando você se depara com todo esse conhecimento, você acaba expandindo sua consciência para muito mais, né, do que só dinheiro, só fortuna. Você se depara com o quê? Com um mundo espiritual. O mundo espiritual é o quê, né? O mundo espiritual é tudo que nos cerca, o que nós não podemos ver. Então você entra muito mais profundo na toca do coelho e vê que não é bem assim, né? Não é só você pensar e criar, é muito mais profundo. Você acaba se deparando com a espiritualidade no meio de tudo isso, né? Todos esses seus estudos, a espiritualidade ela vem para você. E
Isso que eu tô assim, o expandido, tem livros que eu li há uns anos atrás que hoje em dia é o que faz sentido para mim, porque a expansão da tua consciência, eu creio assim, que cada um expande a consciência num determinado momento. Não é diferente para cada uma pessoa. Deixa aqui para mim nos comentários se para você foi assim, quando você começou a estudar espiritualidade, lei da atração, metafísica, veio outras coisas na sua mente, e depois, quando a sua mente expandiu com todo esse conhecimento, muitas coisas mudam, né? Ele fala assim, ó, milhões se queixam, né? Assim, ó, ou você é sua própria vida, apenas uma pequena gota do oceano, né? Se o homem tem a capacidade, equipamentos e poder para controlar sua própria vida, ele pode ser o que quiser, ou é apenas uma pequena gota no oceano da vida? Milhões de pessoas são afetadas pelo desemprego, pela pobreza e passam necessidades. Será que eles podem se ajudar? Temos hoje milhões de lares com seus casamentos arruinados. Será que é possível para o homem corrigir isso? Milhões se queixam de doenças e desordem de incontáveis formas. Tudo isso dá força à crença de que somos vítimas de circunstâncias sobre as quais não temos controle. Essas crenças nos mantêm em uma posição de escravos ao invés de mestre no controle do nosso próprio destino, né? Tem pessoas que não acreditam que nós somos mestre do nosso próprio destino. Ficam à mercê da circunstância da vida, do desemprego, de um casamento que acabou. Então as pessoas ficam vítimas disso, das circunstâncias, e acabam criando essa realidade de dificuldade, né? Fica pensando no passado e vai criando mais do mesmo. Uma crença fatalista é contagiosa, e quando uma pessoa se queixa, uma crença fatalista é contagiosa, e quando uma pessoa se deixa influenciar acreditando que as circunstâncias ao seu redor são mais fortes do que o poder que existe dentro delas, então a pessoa acaba se queixando da sua realidade, das circunstâncias, e acaba esquecendo que dentro dela tem o próprio poder, né? Essa pessoa é derrotada muito antes da corrida sequer começar. Então, antes que o jogo comece, ela já perdeu, porque ela acredita que tudo, as circunstâncias dela é isso mesmo, então a vida dela vai ser mais do mesmo. Então, ela já perdeu antes mesmo que a corrida comece. Basta olharmos para a história da raça humana para entender, para encontrar uma longa lista de evidências do homem sendo capaz de superar suas circunstâncias e vencer seus problemas. Dados históricos mostram que o homem é responsável por ser quem ele é, e ele tem o poder de controlar as suas circunstâncias, e usando esse poder, ele é capaz de criar novas circunstâncias, muito mais favoráveis à sua escala rumo à vida que pretende, né? Então, esse poder que temos dentro de nós, ele pode ser superado, né? Vemos aí muitas pessoas que superaram a pobreza porque usaram esse poder que existe dentro delas. Infelizmente, existem alguns que preferem acreditar em karma, hereditariedade, meio ambiente ou tantas outras numerosas causas exteriores. Essas são as causas que eles acreditam serem a responsável por suas falhas na vida. Eles acreditam em limitações naturais da vida. Eles vivem com a convicção de que, assim como somos hoje, devemos permanecer para sempre. Eles têm absoluta certeza que é o que é para ser e será, né? Aí vem aquela frase que as pessoas falam: ah, se Deus quiser vai dar certo. Ah, se Deus, tudo coloca na mão de Deus, né? Assim, sendo que Deus nos deu a capacidade de pensar, de usar o nosso corpo, a nossa mente, né? E se conectar com o nosso espírito e com a nossa alma. Então, podemos mudar a nossa realidade, sim. Eles têm absoluta certeza que é o que é para ser, será, né? Era para ser. Ao contrário, estudos realizados por meio de pesquisas sobre os mistérios da vida humana, do homem, e que as circunstâncias na vida de cada indivíduo são o resultado das ações realizadas por cada um.
e que todas as ações realizadas por cada pessoa está diretamente ligada às ideias que essa pessoa tem na sua mente. Ou seja, a ideia que você tem na sua mente é o que vai transformar a sua realidade, né? Já foi provado que nós jamais tomamos uma única atitude sem antes já foi provado que nós jamais tomamos uma única atitude sem antes termos formado uma imagem e criado um pequeno plano de ação em nossas mentes. Esses planos e ideias são poderosos e potentes. Eles são a causa, seja o que nos aconteça bom ou ruim ou indiferente. Cada ideia na mente do homem é uma poderosa fonte de energia. Então, a nossa mente, ela é muito poderosa. Cada pensamento que nós tomamos na nossa mente, ela é uma fonte de energia. Precisamos aprender a controlar e aplicar construtivamente nossas mentes. Então, precisamos controlar e aplicar construtivamente nossa mente. Precisamos aprender a usar corretamente todas essas faculdades e todo esse poder escondido. Essa é a chave para o sucesso. Então, a chave para o sucesso é usar nossa mente, usar nossas faculdades mentais, né? Bob Proctor fala muito sobre faculdades mentais, né? Da percepção, memória, imaginação. Se eu não me engano, eu não lembro agora quantas são, mas é percepção, memória, imaginação. Eu sei que é 5, mas eu não me lembro agora, né? Veio essa ideia aqui na minha mente, que temos que usar as nossas faculdades mentais para podermos usar todo esse poder que a nossa mente tem, né? Usar a percepção, a nossa imaginação, a nossa memória. Há um mundo maravilhoso que existe dentro de cada homem, e a revelação desse maravilhoso mundo permite ao homem fazer, ter e conquistar qualquer coisa que ele queira, desde que esteja dentro dos limites estabelecidos pela natureza. Ou seja, o homem, quando ele fala que o homem é o ser humano, né? O ser humano pode fazer, ter e conquistar qualquer coisa que ele queira, né? William Shakespeare reconheceu esse poder ao escrever a frase: "Você é o mestre das suas circunstâncias. Use seu poder, sua iniciativa, sua genialidade, seja o mestre. O destino está em suas mãos, determine-o." Se cada ser humano tem o poder e o privilégio de determinar o seu próprio futuro, o que é esse poder? Como nós podemos reconhecê-lo? Então, aqui vai 2 perguntas, né? Qual é esse poder, né? Se nós temos poder para determinar o nosso destino, se livrar dessas circunstâncias que estamos. Então, ele faz 2 perguntas. Se cada ser humano tem o poder e o privilégio de determinar o seu próprio futuro, o que é esse poder, né? Como nós podemos conhecê-lo? Se todas as circunstâncias são o resultado das nossas ações e todas as nossas ações são o fruto das nossas ideias, então nossas ideias são as responsáveis pela circunstância em nossa vida. E o que é uma ideia? Uma ideia é um pensamento ou um grupo de pensamentos. E o que é um pensamento? Um pensamento é uma ideia na mente do homem, né? Teve uma ideia, é o seu pensamento que trouxe essa ideia para você. Para cada invenção ou conquista, primeiro se faz necessário que existe uma imagem na mente de alguém, desde o começo. Esse sempre foi o caminho da criação. Nós lemos no capítulo da Bíblia que o grande arquiteto, Deus, teve uma ideia de como tudo seria. Ele viu primeiro a imagem de tudo o que ele criaria antes que fosse criado. Existia uma imagem definida na mente do Criador, antes que ela se tornasse uma realidade no mundo exterior, e ele criaria a qual daria vida. Então, temos que criar primeiro na nossa mente, depois para ela poder vir na nossa realidade, né? E somos o capitão do nosso destino, né? Como William Shakespeare fala, você é o mestre das suas circunstâncias.
Use seu poder, sua iniciativa e sua criatividade. Então, a gente tem que fazer isso. Usar o poder, usar a iniciativa e usar a nossa genialidade. Usar o nosso corpo, né, a nossa mente, o nosso espírito para conseguirmos mudar a nossa realidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Vim trazer um pouquinho aqui do que eu estou estudando, que é as leis do universo, a lei da vida, né? Como trabalhar com como trabalhar com as leis, tá bom? Deixe seu comentário aqui, se inscreve se você ainda não é inscrito, tá? Um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo.